poder do propósito no contexto do amor pela igreja local. Amém, querido? Então, nós vamos falar muito sobre isso hoje. Você vai ouvir muito essa palavra propósito. Fala comigo, propósito. Então, o título da mensagem é o poder do propósito no contexto do amor pela igreja local. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Todos estão me ouvindo bem aí atrás? Aí, tá legal? Ok. 2 Coríntios, capítulo 5, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, versículo 9 e 10, diz assim, queridos, a palavra do Senhor. Você pode até acompanhar pelo telão, se você preferir. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós, diga comigo, nós, diga comigo, eu. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras. Diga obras. As obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Espera aí, pastor. A Bíblia não fala que nós somos salvos mediante a fé? É verdade. Nós somos salvos mediante a fé. A nossa salvação é pela graça mediante a fé. Amém, querido? Nada que você faça nessa terra aqui pode comprar a sua salvação. A salvação é de graça. É a graça do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. E até essa fé que ele está falando, nem vem de mim, nem de você. Ela vem pela palavra. A Bíblia diz que é a palavra que nos traz a fé. Ou seja, até a fé que nós temos vem de Deus. Para você ver, irmão, é muito profundo isso aqui. Até a própria fé que eu tenho não vem de mim mesmo. E ele continua dizendo, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Deus, na sua infinita inteligência, sabedoria, Ele fez questão de fazer isso, porque Ele, conhecendo o coração do homem, já pensou se o homem fosse salvo por aquilo que ele fizesse, pelos seus feitos. Quantas as pessoas não estão dizendo aí, olha, Deus, eu não preciso de você, eu sou salvo porque eu sou bom, porque eu fiz isso. Imagina só, esse mundo ia ser um caos. Mas a Bíblia é bem clara, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Agora, o galardão, diga comigo, galardão. A Bíblia diz que o galardão é mediante as obras. Olha só, é de acordo com as obras que você praticou aqui na terra. É interessante isso aqui. Uma coisa é ser salvo, mediante a graça. Outra coisa, depois que eu sou salvo, eu tenho que entender que eu não sou salvo só simplesmente, Deus me salvou simplesmente para ir para o céu e acabou-se. Não, Deus me criou, eu cresci, menino, fui crescendo, casei e morri e acabou. Aí Deus me salvou. Só para isso? Você acha que Deus ia fazer isso? Não. Na verdade, irmãos, nós que somos salvos pela graça de Deus, no dia que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Ele não olhou para os meus pecados nem para o seu, imagina. Se Deus quisesse te abençoar, tem até uma frase que eu gosto muito dessa frase, quando Deus quer abençoar alguém, Ele não volta lá no passado dela para ver como é que foi. Não. É isso que o mundo não entende. Por isso que tem gente que diz assim, tem muita gente que diz assim, olha, aquele cara era traficante. Eu conheço ele vendia droga. Era bandido e agora é crente. Ele anda com a Bíblia na mão e está tudo bem. O mundo não consegue entender. Porque o mundo, ele olha para o passado da pessoa. Deus não olha. Deus, ele olha para onde, irmãos? Para a cruz de Cristo, amém? Deus, ele, quando quer abençoar alguém, ele olha para o sangue do Filho dele, que foi derramado por mim e por você naquela cruz. A salvação é mediante a graça, que é mediante a fé. Mas o galardão é de acordo com as obras que você praticou aqui na terra. Cada cristão
tem que saber qual é o propósito específico que Deus tem para a sua vida e assim cumprir com esse propósito e agradar a Deus. Irmãos, isso que eu estou falando aqui é para todos nós aqui. Você pode se achar a menor pessoa desse planeta. Mas acredite, Deus ainda assim tem um propósito para a sua vida. Ah, pastor, mas quem sou eu? Ah, pastor, eu não tenho nem valor, minha família nem liga para mim. Olha, eu sou o menor dos menores dos menores. Mas não interessa. Deus, Ele tem um propósito para cada um de vocês. Amém? Ele tem um propósito. Irmãos, acredite em mim. Deus tem um propósito para a sua vida aqui na terra. Você não está aqui por acaso. Você não veio passar uma chuva aqui, simplesmente, não. Você está aqui porque Deus tem um propósito para você. Porque senão, quando Deus te salvou, a primeira coisa que Ele ia fazer com você é o quê? Te levar para o céu. Já parou para pensar nisso? Por que Deus te salvou tanto tempo atrás e ainda hoje você está aqui? Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Amém, querido? Diga assim comigo, Deus tem um propósito para a minha vida. Agora, nós precisamos entender o seguinte. Quando a gente fala em propósito, nós precisamos entender o seguinte. Quando a pessoa não entende isso que eu vou falar agora, é difícil dela imaginar que ela tem um propósito para a vida dela. A nossa vida aqui na terra é muito passageira. Você consegue entender isso? Se eu pudesse criar um gráfico agora e colocar em números, não dá nem para mencionar isso. A nossa vida em comparação com a eternidade. A nossa vida em comparação à eternidade é muito, muito minúscula. Porque a eternidade, ela nunca acaba. Ou seja, esse pouco de anos que nós estamos passando aqui na terra é nada comparado à eternidade que Deus tem para mim e para você. A nossa vida é passageira. E o que a gente constrói aqui é passageiro demais, irmãos. Mês passado, mês de outubro, eu perdi a minha mãe. Perdi não, o céu ganhou minha mãe. Que ela era uma santa mulher de Deus, uma mulher muito ungida do Senhor. E eu falei para minha esposa que uma coisa que me chocou um pouco lá, eu estava em Santarém, eu fui para lá. Quando eu fui em Santarém, a minha mãe, ela não tinha falecido ainda. Ela foi para a UTI, no dia seguinte eu viajei para Santarém. E eu fui naquele clima que a minha mãe, ela ia, né? Ser curada e tudo, aquela coisa toda, mas no segundo dia que eu estava lá em Santarém, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. Eu sonhei que eu estava no casamento da minha mãe. E eu estava lá, todo arrumadinho, bem arrumadinho, bonito. Eu sou bonito, né? Mas no sonho eu estava bem bonito também, querido. Glória a Deus. Então, eu estava lá no casamento e de repente eu fiquei triste. Eu comecei a me entristecer. E eu via que o noivo vinha. E ele casava com a minha mãe e levava ela. Eu liguei para minha esposa. Amor, eu tive um sonho assim. A minha esposa, uma mulher muito espiritual, ela disse, amor, eu sei que você foi para isso e está aí, olha, amor. Aconteça o que acontecer aí, amor. Fica firme. Porque eu imagino que ela já começou a ligar uma coisa com a outra. Depois de 2 dias eu tive esse sonho. Isso foi na quarta-feira. Quando foi domingo, no dia das eleições, a minha mãe foi estar com Jesus. Eu fui privilegiado, porque eu estava com ela minutos antes dela falecer. Eu orei com ela. Eu não conseguia me ver porque ela estava sedada, mas eu tive a oportunidade de orar com a minha mãe, de beijar, eu nem sei cantar, eu cantei com ela. E quando eu saí, assim que eu saí, o médico nos chamou de novo, de volta, e falou, porque eu sou pastor, eu posso entrar na UTI, eu podia entrar antes da visita. E ele falou, assim que o pastor saiu, ela faleceu. Né? Mas por que eu estou falando isso? A minha mãe é uma pessoa, ela era muito, muito temente a Deus. E ela nunca ligou para coisas materiais. Nunca ligou. Ela era uma pessoa assim que ela ouvia muito a voz de Deus, ela orava demais, lia a Bíblia todo ano, ela lia a Bíblia uma vez por ano. E ela deixou uma carta, eu quero ler para os irmãos aqui. A carta que a minha mãe deixou, eu até salvei aqui no celular. E essa carta nós encontramos, ela faleceu no domingo, nós encontramos uma semana depois, dentro da Bíblia dela. E tudo indica que ela tinha escrevido essa carta algumas semanas antes, e ela não estava doente. Isso que
foi uma coisa assim muito forte, porque ela não estava doente quando ela escreveu essa carta. Olha o que ela diz. 1000 saudades. Meus filhos, eu escrevo estas poucas linhas com muita saudade de vocês. Pois quero dizer para vocês que eu estou me preparando para a minha viagem. Não sei o dia, só o Senhor. Mas peço que não se preocupe comigo. Nós todos temos de partir. Sei que estou preparada. Vocês fiquem todos direitinho. Cuidem bem do Ítalo e da Sara, que são 2 sobrinhos que eu tenho. Cuidem bem do Ítalo e da Sara. Levem eles para a igreja. Ensine coisas boas para eles. Nada mais dessa mãe que tanto ama vocês, Estela Bezerra de Oliveira. Ela escreveu isso aqui semanas antes de estar com o Senhor. Ela pegou um papel em branco e escreveu. Irmãos, isso aqui foi muito forte para nós lá em Santarém. Só que eu entendi que Deus já tinha preparado a minha mãe, já tinha falado com ela, quando ela escreveu isso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, queridos, a nossa vida aqui nessa terra é muito passageira. Nós não temos mais tempo de ficar perdendo tempo com coisas que não têm valor. A pessoa que não tem um propósito para a vida dela, ela perde tempo. Quando ela não tem um propósito definido, ela começa a perder tempo, ela começa a ir para todo canto, ela perde o tempo da vida dela e ela acaba não fazendo nada. A minha mãe faleceu no domingo, 3 dias depois. A minha mãe já era viúva. 3 dias depois, todas as coisas dela já estavam divididas entre os filhos. Impressionante. Aquilo ali foi uma coisa foi muito forte para mim. Eu estava lá em Santarém e eu vi, claro que ninguém brigando por nada, não, mas já estavam divididas as coisas que ela gostava, que ela guardava, as coisas boas que ela tinha em 3 dias, meu irmão. 3 dias. Estavam todas divididas. Olha só. Eu tirei uma lição com isso. Eu digo, meu Deus, as coisas materiais, elas não têm valor. Você não pode levar. Por que você está falando isso, pastor Eliel? Porque, queridos, eu quero convidar todos nós aqui a vivermos uma vida com propósitos eternos. Coisas que vão valer a pena na eternidade. Quem está me entendendo aqui? Levante a mão bem alto. Olha essa frase. Pessoas nobres são motivadas por propósitos dinâmicos. Pessoas nobres são motivadas por propósitos dinâmicos. As menos nobres são movidas por desejos e inclinações. Quando a pessoa não é nobre, qualquer coisinha ela vai para cá, vai para ali, tudo para ela assim, ela não tem um propósito, ela faz as coisas por fazer. Quando a pessoa é nobre, irmão, ela tem uma direção certa na vida dela. Ela tem uma direção certa para a vida dela. Os grandes sucessos na vida são resultado de um fogo no interior. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Deixa o fogo do Espírito Santo tocar você. Tudo vai dar certo para você, inclusive até no seu trabalho, até no secular. Não estou nem falando somente aqui nas coisas da igreja, não. Eu estou falando quando a pessoa tem um fogo no interior, tudo que ela vai fazer, ela faz com alegria. Amém? Quando a pessoa tem um propósito, tudo que ela vai fazer, ela faz com alegria. Mas como tem então esse fogo no interior? Tem que ser uma pessoa com propósito. Diga comigo mais uma vez, propósito. Olha essa outra frase muito forte também. Essa frase aqui muito forte. A maior tragédia na vida, aqui ó, a maior tragédia na vida, não é de alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. Olha só, a maior tragédia é daquele que viveu uma vida inteira sem nunca ter descoberto o seu propósito. É uma tragédia. Sabe o que é isso? A pessoa chegar lá, ficar bem velhinha e olhar para trás e dizer assim, rapaz, minha vida passou, né, rápido, e o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Ela olha para trás e não vê nada. Às vezes ela foi salva até pela misericórdia mesmo, ela chega lá no céu, e aí, cadê? Ela olha para trás, não, rapaz, eu vim sozinho, não trouxe nada para cá, eu não trouxe nada.
Uma vida sem propósito faz isso. É a pessoa, sabe? Isso é uma tragédia. A pessoa chegar no final da vida dela e ver e perceber que a vida dela não teve um propósito. Olha o que diz o Miles Monroe. A única coisa pior do que a morte é uma vida sem propósito. Pior. Uma vida sem propósito. É muito forte. Deus criou você com um propósito específico. Ele não te criou aleatoriamente. Ah, eu vou criar aqui. Não. Ele criou cada um de nós com um propósito específico. Eu não sei, eu não conheço todos aqui. Eu não sei qual a sua habilidade. De repente você é uma pessoa que sabe, só exemplo aqui, sabe tocar. Deus te criou com esse propósito, para você tocar. Você é uma pessoa que sabe liderar. Deus criou você com um propósito para liderar. Deus criou você, Deus criou cada um de nós com um propósito específico. Exemplo, um pássaro, ele nasceu para, diga comigo, voar. Ele nasceu para voar. Você pode passar a vida toda tentando ensinar um pássaro a nadar. Pega o pássaro, mergulha ele na água, coloca ele lá para ele respirar embaixo, solta ele. Ele não vai aprender a nadar embaixo d'água, não vai. Porque ele nasceu para voar, querido. O pássaro nasceu para voar. O peixe. Você pode pegar um peixe e tentar treinar ele. Adestrar o peixe para ele voar. Ele não vai conseguir. Ele pode bater a nadadeira dele, mas ele não vai voar, porque ele é um peixe. A mesma coisa você. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você não nasceu para ser um derrotado. Deus não te fez para ser um derrotado. Deus não te fez simplesmente para ser o mais um na multidão. Não. Deus tem um propósito para a sua vida aqui na terra. Quando Ele te criou, Ele tinha uma ideia para você aqui. Ele tinha algo programado para você aqui. Talvez, tem muita gente fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Por isso que não está dando certo. Por isso que existe muita gente frustrada no mundo. Tem muita gente frustrada. Ai, a minha vida nunca dá certo. Tudo que eu faço não dá certo. O que está acontecendo? Muitas vezes, essa pessoa está fora do propósito de Deus na vida dela. Ela está fazendo uma coisa que Deus não mandou ela fazer. E é horrível. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, muito linda essa frase, que diz assim... eu esqueci um pouco dessa frase, mas a parte dela diz assim... o problema todo é você ser um sucesso naquilo que não tem propósito. Naquilo que não tem nada a ver. Os olhares do mundo dizem que aquela pessoa ali é um sucesso. Naquilo que ela está fazendo, ela é um sucesso. Mas é algo, se você vai olhar direitinho, é algo que não tem nada a ver. Algo que não tem propósito nenhum. Quando ela morrer, acabou-se. Entendeu? Já o que nós estamos fazendo aqui, querido, o que você está fazendo na sua célula, o que você está fazendo na sua igreja, isso sim tem propósito eterno. Tem valor eterno. Você está me entendendo? Quem está me entendendo, levante a mão bem alto. Nós temos que entender então a importância do propósito. Nós temos que entender, pastor, eu preciso entender então isso. Como é que é isso? Como é que eu vou saber do meu propósito? Como é que eu vou entender qual é o propósito de Deus para a minha vida? Nós precisamos primeiro então entender a importância do propósito. Você nasceu para cumprir com o propósito específico de Deus para a sua vida, isso é um fato. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, olha o que diz lá. Aqui, ó. 2 Timóteo 1,11 diz, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Interessante, isso aqui é muito forte. Você nasceu então para cumprir um propósito de Deus específico. E Paulo está dizendo aqui para Timóteo, para o qual eu fui designado. Paulo está dizendo, olha, eu sei o meu propósito aqui na terra. Eu não nasci aleatoriamente. Eu não estou aqui por acaso. Eu fui designado para ser pregador, apóstolo e mestre. Isso é o apóstolo Paulo falando. No propósito, você vai encontrar satisfação completa. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Talvez, você que está aqui hoje, de repente você se encontra meio triste, meio depressivo,
você se encontra assim, um pouco cabisbaixo, e não sabe o que fazer. Ah, minha vida, ela não está tendo tanto sentido, eu sinto que eu não estou indo nem para frente, nem para trás, eu estou parado no tempo. Olha só, no propósito você vai encontrar satisfação completa. Quando você faz aquilo que Deus te colocou para fazer, aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, você vai encontrar o quê? Satisfação completa. Você vai encontrar fé, diga comigo fé. Ah, pastor, mas é muito difícil, irmão. Quando você está no propósito de Deus, você encontra fé para fazer. Você encontra unção, capacitação. Você sente que você é capacitado por Deus. Você começa a entender que você não é mais um. Você começa a entender que o poder de Deus está sobre a sua vida agora. E tudo que você faz dentro do propósito de Deus, não tem jeito, é sucesso. Amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado, agora eu sei porquê. Diga para ele, agora eu sei porquê. Você é um sucesso. Diga para ele agora, você é um sucesso. Você é um sucesso, querido. Você é um sucesso. No propósito, você vai encontrar empolgação, alegria profunda e realização. Querido, no propósito de Deus você encontra realização. Não é por acaso que todos os domingos nós saímos das nossas casas, a gente deixa lá o Domingão do Faustão, né? Eu creio que ninguém assiste aqui, mas você deixa o Domingão do Faustão, você está aqui hoje. Diga comigo, o Domingão é de Jesus, não é do Faustão. Não é por acaso então que você sai de lá e vem para cá, sabe por quê? Porque você tem realização em Deus. Você se sente realizado quando você prega a palavra de Deus. Você se sente realizado quando você faz a obra de Deus, irmãos. Não existe vida melhor. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu creio que você vai concordar comigo aqui. Mas não existe vida melhor do que a vida com Jesus. Não tem. Às vezes a pessoa tem dinheiro, está aí fora, tem dinheiro, mas está sofrendo. Ela sente um vazio dentro dela, ela diz, eu não entendo. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho 3 mulheres, mas eu não sinto feliz. Enquanto ela não entender, querido, que esse vazio que ela tem é um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus, ela vai sofrer pro resto da vida dela e pior, ela pode ir para o inferno. Por quê? Porque nós encontramos em Deus a paz verdadeira, amém, querido? Só no Senhor nós encontramos essa paz. Glória a Deus. E tem gente que diz assim, ah não, mas as coisas de Deus, elas são muito penosas. Ah não, dá muito trabalho. Sabe, irmãos, vou te falar uma coisa. As coisas de Deus são maravilhosas. Tem gente que diz assim, não, pastor, eu não quero ir para a África, pastor. Ninguém mandou você ir para a África, querido. Não, porque tem gente, não. Querido, vamos na nossa célula, não quero ir para a África. Não, querido. O nome da minha célula não é África, somos um, né? Mas não é África. Tem gente que pensa assim, pensa que as coisas de Deus são penosas. Ah não, eu tenho que sofrer, né, pastor? Não, querido. As coisas de Deus são boas. Quem tem que sofrer é o diabo, querido, que vai para o inferno. É o diabo que sofre. Por quê? Porque ele já sabe que ele está condenado, mas os filhos de Deus, as coisas de Deus não são penosas, querido. A vida com Jesus é maravilhosa, amém? Quem concorda comigo aqui? Não é penosa, não. Imagina, você vai ganhar alguém para Jesus, você vai falar de Jesus para alguém, você chega lá, vamos lá na minha cela, irmão. É um sofrimento só, meu irmão, mas vamos lá. Será que essa pessoa vai para a sua cela, irmão? Não vai. Você tem que falar a realidade para ela. A vida com Jesus é maravilhosa, amém, querido? Essa vida com Jesus, diga comigo, essa vida com Jesus é maravilhosa. Diga comigo, o meu casamento com Jesus é maravilhoso. Diga comigo, a minha família com Jesus é maravilhosa. Diga comigo, as minhas finanças com Jesus é maravilhosa. Nós temos que entender o seguinte, querido, que uma vez que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, a minha vida não pertence mais a mim mesmo, é dele agora.
Tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu sou é dele. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. No propósito, você encontra com o sobrenatural. Né? Deus não tem compromisso de satisfazer curiosidades. Né? É aquela pessoa, né, que fica correndo atrás. Já viu aquela pessoa, quando não tem um propósito específico de Deus na vida dela, ela fica correndo atrás de profecias, de profetadas. Milagre aqui, milagre, macumbeira evangélica ali. Você sabia que tem umas macumbeiras evangélicas que gostam de estar falando da vida dos outros? Olha, Deus mandou te dizer, irmãos, nós temos que parar de correr atrás dessas coisas. Nós temos que correr atrás dos propósitos de Deus para a nossa vida aqui na terra. Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, o sobrenatural de Deus vem atrás de nós. Onde você estiver, quando a sua vida está alinhada com os propósitos de Deus, onde você estiver, você está numa feira, o sobrenatural de Deus está com você. Você está lá na sua empresa, trabalhando, o sobrenatural de Deus está com você também. Sinceramente, irmãos, eu creio sinceramente que Deus abençoa empresas por causa do homem de Deus, da mulher de Deus que trabalha ali. Eu creio assim. Eu creio, porque eu conheço a palavra. Deus, ele pode estar abençoando a sua rua por causa de você. Deus, ele pode estar abençoando a sua rua por causa da sua célula que é lá. Eu creio assim. Então nós não precisamos estar correndo atrás de misteriondas, né? Coisas assim e tal. Não, nós precisamos estar correndo atrás de quem? Do abençoador, que é Deus. A Bíblia fala que é a bênção que vai correr atrás da gente, vai nos perseguir e vai nos alcançar. Amém, querido? É a bênção de Deus. Glória a Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o sobrenatural vai correr atrás da gente. Glória a Deus. Pastor, como discernir o propósito, então? Diga comigo. Através da palavra. Tem gente que diz assim, pastor, mas Deus não fala comigo. Sim, irmão, você lê a Bíblia. É uma vez a cada 2 meses, pastor. É claro que Deus não vai falar com ela. Como é que Deus vai falar? Como é que a fé dela vai crescer se ela não... A Bíblia diz que é pelo ouvir a palavra de Deus. Tem gente que faz tanta coisa, mas não lê a Bíblia. Não sabe. Isso aqui, querido, é o Antigo e o Novo Testamento. O que é um testamento? Testamento é um documento que alguém deixa quando morre. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Ele conquistou tudo aquilo ali na cruz do Calvário por mim e por você. E está aqui, as promessas dele estão aqui. Mas se a pessoa que recebeu a herança, ela nunca for atrás, ela nunca vai receber. Nós temos uma herança em Deus. Está aqui. O diabo vai dizer o quê? Que você é um derrotado. O que o testamento fala? Que você é uma bênção, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O diabo diz o quê? Que a sua família não vai dar certo. O que a Bíblia diz? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O diabo diz que o seu esposo não vai sair da bebida. Deus fala que o seu esposo é abençoado por causa de você que está aqui na igreja buscando a Deus. Nós precisamos entender isso. Ou seja, como discernir então? Através da palavra. Através da palavra. Agora, mesmo se a Bíblia ainda não mostrou o seu chamado específico, ela vai mostrar o seu chamado em linhas gerais. Olha só, Pastor Eliel, glória a Deus, aleluia, Pastor Eliel, mas eu queria entender, porque eu não sei meu propósito. Será que a Bíblia não vai mostrar o meu propósito específico? Se até hoje a Bíblia não mostrou o teu propósito específico, pode ter certeza. Em linhas gerais, ela já deve ter dado uma direção para você. Olha só, é muito forte isso aqui. Em linhas gerais, eu vou te mostrar. Nós precisamos então alinhar nossa vida à palavra de Deus. Quando nós alinhamos... Pastor Eliel, eu não sei o meu propósito ainda. Mas quando você alinha a sua vida à palavra de Deus, 80% dessa situação vai estar resolvida. Porque Ele vai começar a direcionar a sua vida. Ele vai começar a mostrar para você qual é o seu propósito em linhas gerais. Que às vezes, Ele pode não ter mostrado um propósito específico. Ah, é para eu fazer isso aqui, você vai ser isso. De repente Ele não te mostrou ainda assim.
Mas eu te garanto que, com certeza, ele já te mostrou, em linhas gerais, qual é o propósito dele para a sua vida. Vamos ver aqui agora. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, eu li, na parte B, olha o que diz aqui, o propósito de Deus. Para mim e para você. 2 Coríntios 5, 9 diz assim, por isso, temos o propósito de lhe, diga comigo, agradar. Diga mais alto, agradar. Irmãos, todo cristão, você já nasceu de novo, querido? Isso aqui é para você. Olha só, como o funil começou. Ou seja, você já começa a perceber o seu propósito. Ou seja, esse é um propósito em linhas gerais para todo cristão que nasceu de novo, para mim e para você. Se você já nasceu de novo, então, propósito, diga comigo assim, o meu propósito é agradar a Deus. Olha só, então você começou a entender, rapaz, esse propósito é meu, é para mim, isso é um fato, é um fato. Todo cristão deve procurar agradar a Deus, sim ou não, irmão? Sim. Segundo, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, acho que não está aqui, mas eu vou colocar aqui, ó. Filipenses capítulo 1, versículo 21, olha o que diz aqui. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Todo cristão deve viver só para Jesus. Nós precisamos entender isso. Olha só aqui o seu propósito. Você tem que viver para Jesus. Você entregou a vida para quem, irmão? Diga comigo, para Jesus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, querido, o que você falou para Ele? Você disse, Senhor, a partir de agora, eu não quero mais mandar na minha própria vida. A partir de hoje eu não sou o dono da minha vida, é do Senhor. Amém, irmãos? Quando você fez essa decisão, você falou sério, sim ou não? Você estava sério mesmo com Jesus? Eu entreguei para Jesus a minha vida, é isso? Foi isso? Então, quando você entrega a sua vida para Ele, quem é que manda na sua vida? Quem? É Jesus. Ou seja, nem a minha vida pertence a mim mais. A minha vida não é minha, é aí que está o conflito. Às vezes a pessoa diz, não, eu entrego a minha vida para Jesus, mas só uma parte. Né? Só uma parte aqui, não, essa parte aqui eu não entrego. Essa parte aqui deixa comigo, Jesus, que eu administro. E geralmente, essas são as áreas que você ainda não entregou para Jesus, que está um caos. Geralmente é naquela área que está o caos. Só um exemplo aqui, nós estamos falando um pouco sobre isso, propósito, tudo. Finanças. A pessoa diz, não, Senhor, eu entrego a minha vida, mas a minha carteira é minha. Geralmente é um caos. A vida financeira da pessoa, por quê? Porque é ele que está administrando. Ele não deixa o Espírito Santo administrar. Com sabedoria, com graça. Pode ver, é nessas áreas que o caos se instala. Ou seja, todo cristão então deve viver para Cristo. Esse é o dever de todo cristão. Não viver mais para os seus desejos egoístas e desejos carnais. Nós temos que entender que antes de entregarmos as nossas vidas para o Senhor Jesus, nós tínhamos desejos carnais, querido. Eu e você. Nós tínhamos desejos pecaminosos. Nós tínhamos desejo egoísta, onde a gente pensava só em nós. Mas chegou um dia que nós entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus. E a partir daquele momento, Ele passou a administrar a minha vida e a sua vida. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 agora. Olha só, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Isso aqui que nós precisamos entender. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não levou somente os seus pecados. É importante todo cristão saber sobre a sua comorte com Cristo. Você sabia que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, você morreu com Ele. A Bíblia que fala isso, que nós morremos com Jesus. A Bíblia diz, olha, eu fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse que viver que eu tenho na carne hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim. Quem está me entendendo aqui, levante a mão. E ele morreu por todos para que os que vivem, vivam não mais para si mesmos. Olha só, você morreu com Jesus, mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. E adivinha, querido, você ressuscitou com ele. Amém? Está dizendo aqui, ó, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. A Bíblia, querida, é bem clara. Se você já nasceu de novo, você não deve mais viver para si mesmo. Por isso que nós estamos falando hoje aqui, querido. E eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo está trazendo uma graça hoje aqui, para que a gente possa sair daqui hoje, entendendo isso aqui. Eu creio, sinceramente. Quando a pessoa, ela decide não viver mais para ela, é impressionante, irmãos. A vida dela é um sucesso. Quando ela passa a viver para Jesus, com um propósito eterno, a vida dela passa a ser um sucesso. Irmãos, sucesso que eu estou falando aqui, não estou dizendo que ninguém vai enfrentar tribulação aqui, não. Que tem gente, muita gente que está pregando, prega aí fora, que diz, olha, você nunca mais vai ter problema, venha, que os seus problemas acabaram. Né? Não é assim não, querido, não é igreja tabajara, não. Né? Seus problemas acabam, não é assim. Você ainda vai enfrentar problema. Você ainda vai enfrentar dificuldade. Mas a diferença é que agora, Jesus está na frente da sua vida. Amém? Ele está contigo agora. Olha o que diz em Lucas capítulo 19, versículo 10. Olha, agora que eu vou entrar aqui mais profundo. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que ele veio fazer aqui, Jesus? Diga comigo, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Agora olha o que ele fala em João capítulo 20, versículo 21. Disse depois Jesus outra vez. Isso aqui ele já tinha ressuscitado já. Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso é muito profundo. Olha só a primeira que eu falei, Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus veio fazer o quê? Veio buscar, diga comigo, buscar e salvar o perdido. Foi para isso que Jesus veio, querido. A segunda vinda de Jesus é para condenar mesmo. Amém, irmãos? É a Bíblia que fala, o livro de Apocalipse. A segunda vinda de Jesus, Jesus não vem mais pregar. Jesus não vem mais convencer ninguém, não. A Bíblia fala que a segunda vinda de Jesus, ele vem para julgar. E ele vem para buscar a sua igreja. Só que o que acontece? A primeira vinda dele, está falando que a primeira vinda, eu vim para salvar, para buscar e salvar o perdido. Só que ele fala em João, ele diz, olha o que ele diz, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos enviou o propósito de Deus para a sua vida agora, irmão. Quem está me entendendo aqui? Ou seja, ele está dizendo, meu filho, só exemplo, Keibe, né? Ele diz, Keibe, se ele fosse falar com Keibe diretamente, Jesus hoje, Keibe, o meu pai me enviou para buscar e salvar o perdido. Aí o Keibe, amém Jesus, glória a Deus, legal. Agora Keibe é o seguinte, assim como o pai me enviou, tudo aquilo que eu vim fazer, que ele mandou fazer, Keibe, eu quero que você faça agora. Olha só, é a mesma coisa. É isso que nós precisamos entender, que aquilo que Jesus veio fazer, ele quer que a gente faça. É para isso que nós estamos aqui, querido. Que é para ganhar almas e cuidar bem delas aqui na terra. Glória a Deus. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Exemplo, você pode ir para a África. O pastor já fala em África, né, irmão? Você pode ir para a África e todo dia você pode alimentar 1000 pessoas, todo dia. Você está lá dando comida para eles, ajudando, medicamento. Glória a Deus, não é errado não, pelo contrário, isso é louvável, isso é muito bom, ajudar as crianças na África, glória a Deus, assistência social a igreja tem que fazer mesmo. Agora, se você está fazendo tudo isso lá na África, e você nunca ganha uma alma para Jesus lá, você está dando comida para eles, mas você não fala do amor de Jesus para eles, eu te digo uma coisa,
não vai adiantar de nada. Sabe por quê? Você só está retardando o sofrimento. Porque vai chegar um dia que eles vão sofrer eternamente no inferno. Porque nós temos que pregar, claro, nós temos que ajudar com mantimento, com cesta básica, ajudar as pessoas. Mas nós precisamos entender que o principal objetivo nosso, nosso principal propósito, é pregar o evangelho para as pessoas. É oferecer Jesus para as pessoas. Quem está me entendendo aqui? Por favor, querido, não saia daqui dizendo que o pastor falou que não é para ajudar ninguém. Não, não é isso não. Você pode ajudar. Você pode ajudar o seu vizinho. Tem alguém passando fome, ajuda. Ajuda mesmo. As suas células de movimento lá, ajuda. Mas eu te falo uma coisa. A principal ajuda que você pode dar para uma pessoa dessa é falar de Jesus para a vida dela. Amém, querido? Glória a Deus. Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos. Ide fazer discípulos. Isso aqui é a grande comissão. É a grande comissão. Ganhando, cuidando. O que é isso, pastor? É ganhar almas para Jesus? É ganhar almas para Jesus. Mas não é só ganhar almas para Jesus. É ganhar e também cuidar bem dessas pessoas. E é só cuidar bem, pastor? Não. A grande comissão é ganhar almas, cuidar bem e treiná-las. Para que essas pessoas possam fazer o mesmo com outras pessoas. Glória a Deus. Essa é a grande comissão. Todo cristão é chamado para isso. Pastor, é o seguinte, pastor. Eu estava orando para ver meu chamado. Eu orei. Pastor, Deus falou comigo. Tem gente que fala assim, né? Tem gente que é tão espiritual, né? Deus falou comigo, pastor, que não é para eu discipular ninguém. Já é uma furada aí, que Deus não ia falar uma coisa dessa, né? Por quê? Porque Deus não pode ir contra a palavra dele. Isso é um fato. Pastor, Deus falou comigo para eu não discipular ninguém não, pastor. Deus falou comigo que é para eu ser rico, cuidar bem da minha família. Só isso, pastor. Olha só. Eu creio que ninguém pensa aqui dessa forma, tá, querido? É claro que Deus quer que você seja abundante, Deus quer te abençoar de todo jeito. Deus quer que você tenha um carro novo, uma casa nova, tudo isso Deus quer te dar. Mas a pessoa que fala isso, eu te digo com toda certeza, não foi Deus que falou com ela. Não foi Deus. Porque Deus não pode, porque se Deus já mandou aqui, olha, ide e fazei discípulos. Deus já falou. Ou seja, entenda bem, querido, dentro do seu segmento, dentro daquilo que você faz, por exemplo, você é um advogado. Eu não estou falando para você largar tudo e ser pastor, não, não é isso que eu estou falando. Se você é um advogado, você vai ser um ótimo advogado, mas você vai fazer discípulos das nações, amém? Quem está me entendendo aqui? Você é médico, você vai ser um bom médico, mas você ainda assim vai fazer discípulo. Você é um político, tem algum político aqui, irmão? Pode levantar a mão, pode levantar a mão mesmo. Não, né? Já ia dizer, graças a Deus, brincadeira. Mas, se você é um político, Deus quer te usar lá na política, mas você ainda assim, o propósito principal não é esse não. Você acredita nisso? Ah, pastor, eu nasci para ser médico. Não, querido, você nasceu para ser discípulo. Você vai ser um médico discípulo, discipulador. É isso que a Bíblia está dizendo, Mateus 28. Ide e façam discípulos. Sabe quando foi que Jesus falou isso aqui? Jesus falou quando ele ressuscitou. Ele falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Façam discípulos de todas as nações. Ide e façam discípulos. O que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo aí? Porque parece até um versículo fora do contexto, né? Ele está dizendo, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E logo após ele fala, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações. Parece que está uma coisa fora, né? Mas não está não. Sabe o que ele está dizendo? Toda autoridade o Pai me deu. No céu, na terra, embaixo da terra. Agora, eu estou te dando essa autoridade para você ir e fazer discípulo. Olha só. É muito forte. Ou seja, querido, você não está fazendo só por fazer, não. Você tem uma autoridade sobre a sua vida. Deus tem te dado uma autoridade para você ganhar almas para Jesus. Deus tem te dado uma autoridade para você cuidar bem das pessoas, para você fazer discípulos, cuidar das pessoas, ajudar na sua igreja. Deus tem te dado essa autoridade. Talvez
Você nunca foi tão usado, pastor, nunca Deus me usou assim, nunca Deus... Talvez é porque você ainda não sabe a autoridade que você tem. Deus vem te dar essa autoridade, querido. Pega essa autoridade. Pega, como diz a pessoa lá do interior, pega o boi pelo chifre e vai fundo, querido. Deus já te deu essa autoridade para ganhar pessoas e discipular essas pessoas, em nome de Jesus. Nós estamos sonhando realmente ganhar muitas almas para Jesus aqui em Rio Claro. Nós estamos sonhando ganhar muitas famílias para Jesus aqui. Irmãos, sabe, se imagina se nós que somos tão pequeninos, estamos sonhando isso. Imagina o coração de Deus, como é que Ele não está sonhando com isso? E nós ganharmos a cidade de Rio Claro para Jesus. Você crê nisso, querido? Que nós podemos ganhar a cidade de Rio Claro para Jesus? Eu creio. Glória a Deus. O seu propósito é muito mais nobre do que simplesmente trabalhar para poder comer. Tem gente, irmãos, que pensa assim, olha, o meu propósito é trabalhar para poder comer, para poder ficar vivo. E depois eu tenho que trabalhar de novo para poder comer e para poder continuar ficando vivo. E no outro dia eu estou vivo, aí eu vou trabalhar para poder comer, para poder viver. Irmãos, com todo amor e carinho, Deus não tem esse propósito só isso para você não. Se tem alguém pensando nisso aqui, irmão, eu vou te falar, não é esse o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem propósito mais nobre para você. Claro que você vai ter que trabalhar. Viu, irmãos? Por favor, não sai daqui dizendo que o pastor falou que não é para trabalhar mais. Não, você vai trabalhar, você vai comer, você vai viver, mas, acima de tudo, você vai ter um propósito de Deus para a sua vida aqui, nessa cidade. Deus tem te chamado para ajudar o reino de Deus, com oração. Deus, às vezes a pessoa diz, olha pastor, eu sou discipulador, mas eu não quero ser um líder de célula, pastor. Eu não quero ser um líder de célula. Irmãos, fique tranquilo. Nós nunca vamos, entenda bem, nós nunca vamos pegar você e forçar você a ser um líder de célula, não. E se por acaso você diz, pastor, eu não sou um líder de célula hoje, eu estou fora dos propósitos de Deus, não está não, querido, você está dentro do propósito. Talvez você não é um líder de célula ainda, mas você já é um discipulador. Talvez você não é um líder de célula, mas você está ajudando na sua célula. Você está cooperando lá com o seu líder de célula para que aquela célula possa crescer. Você está ganhando almas para Jesus. Ou seja, ninguém é obrigado a ser nada, irmãos. Ninguém é obrigado. Então, se você está aqui e você diz, olha pastor, às vezes eu me sinto meio assim, um peixe fora d'água, porque eu não sou um líder de célula. Não, irmão. Futuramente você pode se tornar um líder de célula, glória a Deus. Mas hoje, você está sim dentro do propósito de Deus. Você está trazendo pessoas para a igreja, você está ajudando o seu líder de célula lá, você é um anfitrião de uma célula, você está dentro do propósito de Deus também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem muitas coisas que eu poderia falar. A nossa igreja, por exemplo, né, a nossa igreja, você está dentro de uma igreja que tem propósitos. Nós temos propósitos. Por exemplo, não sei se você sabe, mas os propósitos da nossa igreja, honrar e agradar a Deus. Ter profunda intimidade com Deus. Fazer discípulos, fazedores de discípulos no contexto das células. Implantar o reino de Deus aqui na terra, principalmente através de fundação de igreja. Você está dentro de uma igreja que tem propósitos. Você não está dentro de uma igreja aleatória que foi feita assim para ver o que vai dar. Não, irmão. Nós sabemos onde nós estamos e onde a gente quer chegar. E nós, sinceramente, a gente fala, não é loucura não, nós vamos ganhar Rio Claro para Jesus. Vamos ganhar essa cidade para Jesus aqui, você crê nisso? E Deus vai usar quem para isso? Diga comigo, levanta a mão, todo mundo agora. Quem tem a mão direita aí, levante a mão direita. Quem não tem, levanta só a esquerda, tá? Mas levante aí. Diga assim, Jesus vai me usar para ganhar Rio Claro para Jesus. Você vai ser usado para ganhar essa cidade para Jesus, querido. O que vai mudar essa cidade não é a política. Não é a economia que vai mudar. Não. É Jesus. Através do amor de Jesus, essa cidade vai ser mudada. Qual é o seu sonho então? O que é que queima no seu coração?
O diabo engana muita gente. Às vezes o diabo começa a enganar a pessoa dizendo, olha, você não está dentro do propósito de Deus, não. Você não é líder, você não está dentro. Não deixe o diabo te enganar, querido. Mesmo que você não seja um líder de célula, não caia nessa. Você está dentro do propósito de Deus que Ele tem para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém que diz assim, eu creio que isso nunca aconteceu aqui em Rio Claro, mas alguém que diz assim, olha pastor, eu já tentei fazer uma célula. Eu tentei, mas não deu certo, pastor, não deu certo. Então eu acho que realmente não é para mim. Não dá para mim. Sabe, com todo amor e carinho, querido. Às vezes, são muitos fatores que podem ter acontecido. De repente você não estava preparado para ser um líder de célula. Você foi colocado na hora errada. De repente você não era uma pessoa que não tinha ganho ninguém para Jesus ainda. De repente alguém colocou você da forma errada. Então tudo isso pode acontecer. Mas não significa que a coisa não dá certo, porque dá. Porque célula, a célula em si, ela é uma igreja nas casas. Quem tem uma célula aqui na sua casa, levante a mão aí. Olha só, muitas células, olha só que bênção. A célula é a igreja no lar. Então se um dia você se frustrou com alguma coisa assim, não se preocupa. Continua crescendo nas classes. Nós temos classes aqui, temos o Tadel, você é convidado a estar no Tadel, onde você é treinado. Vai com calma. Eu tenho certeza que vai dar certo em nome de Jesus. E por último, a perseverança no propósito. Não jogue fora a sua vida, querido. Não jogue fora. Estou falando isso aqui, parece que tem uma palavra meio... Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam jogando fora a sua vida. Com tanta coisa. Perdeu tempo com tanta coisa. Né? Como eu li logo agora atrás. A maior tragédia na vida não é de alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. A maior tragédia é daquele que viveu uma vida inteira sem nunca ter descoberto o seu propósito. Não é tarde demais para você começar a viver com um propósito. Mas não desperdice um minuto mais da sua vida. Quem me entendeu aqui nessa noite, querido? Quem entendeu aqui que Deus tem um propósito para a sua vida? Levante a mão. Todos nós temos um propósito específico para a nossa vida. Ele te criou pensando no propósito que Ele tem para você.